Aquele que quer ser abençoado receberá a bênção. A palavra de Deus diz que aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, abrir-se-vos-á. É só uma questão de você querer. No momento que você mostra para Deus que você quer, a obra é feita em nome de Jesus. Amém? E eu quero trazer uma palavra muito forte para você hoje, nesse estudo que nós estamos fazendo sobre a fé. Vamos para o livro de Romanos, pessoal. Essa é a carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 4. Em nome de Jesus, amém? Romanos capítulo de número 4, é lá no Novo Testamento, não é difícil de achar. Depois do livro de Atos, vem a carta aos Romanos. Romanos capítulo de número 4, glória a Deus. Romanos, capítulo de número 4, o versículo é o primeiro. A pergunta que nós vamos começar fazendo hoje, pessoal, é: o que nós podemos fazer para sermos salvos? Porque a gente está estudando sobre a fé. E hoje eu quero mostrar para você que muito mais do que operação de maravilhas e milagres, a fé tem o poder de salvar também, pessoal. E isso é uma característica talvez a mais importante da fé, porque não existe nada maior ou melhor, entenda, do que a salvação. Não tem nenhuma bênção que você pode receber na sua vida que seja mais forte, mais poderosa, melhor do que a salvação que vem de Deus. A salvação, pessoal, é o que nós mais precisamos buscar dentro da igreja. Você tem que buscar a salvação mais do que uma bênção financeira. Você tem que buscar a salvação mais do que a salvação da sua família, do que a libertação dos seus familiares. Você tem que buscar a sua salvação mais do que qualquer cura que você esteja precisando. Porque essa vida, irmão, é transitória. E todo milagre que acontece nessa terra, fica nessa terra. Eu tenho que entender que o que vai me trazer uma grande bênção mesmo é ter a salvação, porque ela se estende para depois dessa vida. Tudo que fica nessa vida, irmão, tem um valor, entenda bem, superficial, pequeno, diante da salvação que Deus tem. Quem consegue entender isso? Diga a glória a Deus. Porque senão, irmão, se a gente não entender isso, a gente vai passar a vida inteira usando a nossa fé para alcançar bênçãos, o que não é errado, tem que ser feito, mas a gente vai deixar de usar a nossa fé para a coisa principal, que é a salvação. Então a fé, mais do que qualquer coisa, ela salva. Então eu vou pedir para você repetir isso comigo, para você poder gravar. Diga assim, ó: a fé salva mais que a religião. É isso que você precisa guardar. Mais do que qualquer coisa, a fé salva. E por que eu digo que a fé salva mais do que a religião? Porque quando a gente vem para a igreja, irmão, nós entendemos que em toda igreja, todo ministério, em toda religião, existem dogmas a serem seguidos, que foram muitas vezes dados pelos próprios homens. São coisas que vão surgindo no meio da caminhada e que muitas vezes não foi nem Deus que falou, mas que é uma prática às vezes do meio, vamos dizer assim, né? Do meio que nós estamos. Então a gente percebe que Jesus, quando veio para a terra, Jesus combateu com assiduidade, ou seja, com eficácia. Jesus combateu com avidez. O que, pastor? A religiosidade das pessoas. Ué, pastor, mas a gente não tem que ser pessoa religiosa, a gente não tem que obedecer à lei. Você obedecer a palavra de Deus é diferente de você ser religioso. Porque o religioso, ele se apega, irmão, às coisas que são naturais. Mas a pessoa que é espiritual se apega às coisas que são de Deus. Se apega a uma ordem que Deus dá, a uma direção que Deus dá, e não aquilo que as pessoas mandam ela fazer. Então, as pessoas na época de Jesus, os estudiosos, os fariseus, os escribas, doutores da lei, conhecedores da lei que Deus tinha dado para Moisés, que era a lei que regia a sociedade naquela época, né? Pelo menos os judeus. E o que acontece? Eles eram tão religiosos, irmão, que eles começaram a tornar difícil a lei de Jesus. Você consegue entender? Então, os estudiosos dizem que, por exemplo, o sábado, que era guardado,
que eles chamavam de o Shabat, não podia trabalhar, não é verdade? Não podia, tinha que ser guardado para o Senhor. E o que acontece? Por que Deus instituiu a guarda do sábado? Era por uma questão, pessoal, de que toda pessoa deveria ter um dia na semana, além de todos os outros que você servia a Deus, mas ter um em específico que era aquele que você se dedicaria mais. Consegue entender? Que você tiraria aquele dia totalmente para Deus. Então naquele dia você não ia se preocupar em trabalhar, naquele dia você não ia se preocupar em fazer outra obra. Aquele era o dia que você tiraria para realmente uma consagração, para ficar com Deus, para orar, para fazer um jejum, entende? Para poder ficar ali com a família estudando sobre a palavra de Deus. Era essa a intenção de Deus, fazer com que o povo se aproximasse dele, tivesse um dia na semana de renovo. Só que as pessoas começaram a tornar tão religiosas, tão religioso aquele hábito, que eles sequer, irmão, naquele dia cuspiam na terra, porque eles diziam que cuspir na terra você estaria regando a terra, e regando a terra você estaria trabalhando. Olha que loucura que vai chegando, entende? A religiosidade dentro, entende? Do povo de Deus. Não pode. Então por que eu estou dizendo isso para você? Porque a palavra de Deus vai nos ensinar, irmãos, que não é essa religiosidade que salva a pessoa, mas é ela crer no sacrifício de Jesus, na palavra de Deus, entende? E que vai fazer com que ela possa então obedecer a Deus pela fé. Porque pelas nossas obras nós não somos salvos. Nós somos salvos, irmãos, pela nossa fé. É quando a gente coloca a nossa vida na presença de Deus. É quando a gente acredita no sacrifício de Jesus. É quando a gente obedece o que Deus fala. Então a gente creu no que Jesus fez. A obediência à palavra e aos mandamentos bíblicos, esses mandamentos, a obediência a isso é a prova de que de fato você tem fé em Deus. Vir à igreja não é a prova, mas a obediência à palavra. E a obediência à palavra então vai te trazer à igreja. Não por uma religiosidade. Consegue entender, sim ou não, pessoal? Não por uma religiosidade, mas por uma obediência de fé, onde você olha para Jesus e você entende que, peraí, o sacrifício que Jesus fez, a instrução que Jesus dá, eu acredito naquilo. Eu creio que Jesus é o Messias. Eu creio na obra de Deus. Então eu obedeço pela fé e não por causa de uma religião. Eu não vou obedecer porque os meus pais me obrigam a obedecer. Eu não vou obedecer porque um parente, um familiar me obriga a obedecer. Eu não vou obedecer porque o pastor da igreja me obriga a obedecer. Não, eu obedeço porque eu creio. Consegue entender a diferença, sim ou não, pessoal? Não é uma coisa religiosa, é uma coisa feita por amor. Por amor, por fé, por entendimento, por compreensão. Aí você entende o valor da obediência. Porque a pessoa que faz porque os outros estão fazendo, ela não entende o valor da obediência. Ela faz só porque todo mundo faz também. Mas na hora que ela começa a obedecer a Deus por entendimento, então aquilo ali se torna uma coisa muito mais valiosa para ela. E aí então ela começa a passar do campo da não salvação para o campo da salvação. E aí, irmão, não interessa quem é você. Na hora que você creu e passou para o campo da salvação, você está salvo. Aquele homem que estava do lado de Jesus na cruz, ele não era salvo. Ele estava no campo da não salvação, das pessoas que não são filhos de Deus. Mas naquele dia lá na cruz, ao lado de Jesus, aquele homem passou fisicamente? Não, porque não tem como você acessar a salvação fisicamente. Mas espiritualmente, quando ele disse para Jesus: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de quem? De mim. Chamou Jesus de Senhor, reconheceu que ele era o Messias, acreditou na obra da redenção, e Jesus disse para ele: eis que te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Veja que forte isso. Porque não interessa, irmão, quem você é, interessa se você crê. Não importa se você foi da feitiçaria, não importa se você foi de uma outra religião, não importa se você foi um ateu descrente que não acreditava que Jesus existia, isso não interessa. Na hora que você aceita, você passa para o time da salvação, porque você crê. E crê pelo quê? Pela fé. Quem consegue entender, diga glória a Deus. Então nós não temos que nos apegar aos ritos, nós não temos que nos apegar à religiosidade, nós temos que nos apegar à palavra. O Abraão foi assim. Veja o que diz aqui na carta de Romanos, no capítulo 4, o versículo 1. Quem achou, diga amém.
Então ele diz: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, o nosso pai segundo a carne? Ou seja, qual foi a obra que o Abraão fez para poder ser salvo? Olha o que vai dizer, versículo 2: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de quem? De Deus. Se o Abraão foi salvo pelas obras, ele pode se gloriar das obras que ele fez, mas não pode se gloriar diante de quem? De Deus. Por quê, pastor? Olha o que diz o próximo versículo: pois, o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como quê? Então, o que foi imputado a Abraão como justiça? Pelas suas obras? Não. A Bíblia está dizendo porque ele fez o quê, pessoal? Porque ele creu. Quando nós cremos em Deus, irmãos, isso nos é imputado por justiça. Ou seja, quando nós manifestamos a nossa fé e acreditamos no sacrifício de Jesus, e portanto vivemos uma vida de santidade e obediência à palavra, porque acreditamos no sacrifício de Jesus, nós entendemos que nós não seremos salvos pela o quê? Obra. E por que não seremos salvos pela obra? Porque boas obras qualquer pessoa pode ter, mas uma pessoa que serve a Deus, entende? E tem as obras, ela não vai ser salva por causa da obra, ela vai ser salva por causa da fé que ela tem. A boa obra pode ser feita por qualquer pessoa que não sirva a Deus, e isso não quer dizer que ela será salva. Isso não quer dizer que ela vai entrar no céu. Quem consegue entender isso? Diga glória a Deus. Porque ela tem a obra, mas falta para ela o quê? A fé. Entende? Sim ou não? A pessoa tem a obra, ela faz caridade, ela é bondosa, ela não adultera, ela não é um homicida, ela não é um mentiroso, ela tem caráter, ela tem palavra, mas ela não tem a fé. Ou seja, ela tem a obra, mas ela ainda não é salva. Porque só o que pode salvar a pessoa é o que, pessoal? A fé. Quem consegue entender até aqui? Amém? Essa mensagem é densa, eu preciso que você preste atenção para compreender. Vamos continuar, versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão, ou seja, recompensa, segundo o que, pessoal? A graça. O que é graça, pastor? Favor imerecido. O que isso quer dizer? É um favor que nós não merecemos. Deus fez por nós, mas nós não o quê? Não merecíamos. A verdade é essa. Jesus se entregou por um povo que cuspiu nele. Jesus se entregou por um povo que escolheu Barrabás ao invés de Jesus. Jesus se entregou por um povo que o rejeitou. Ou seja, era um povo que não merecia, mas ainda assim o Pai se entregou por ele. Isso é a graça, amém, pessoal? Então, quando a Bíblia diz, ora, aquele que faz qualquer o quê? Obra, não lhe é imputado o galardão, ou seja, a recompensa segundo a graça. Mas segundo o quê, pessoal? A dívida. O que isso quer dizer? Que quando você faz algo por uma pessoa, por alguém, aquela pessoa fica em dívida com você. Então, quando você recebe uma recompensa por uma obra que você faz, você recebe a recompensa por essa dívida e não pela graça. Quando você faz uma obra, irmão, Deus não vai te abençoar pela obra, não pela graça, Ele vai te abençoar pela dívida. É o que diz a palavra: aquele que planta, o que acontece? Colhe, ponto. Você fez uma obra, você é digno de receber a recompensa. Mas essa recompensa da obra não vem da graça. Essa recompensa da obra vem de uma dívida. Ou seja, eu fiz, eu recebo. Mas isso não vai te levar para o céu. A obra de ninguém leva a pessoa para o céu, porque nós somos salvos, pessoal, pela graça. Então, se a recompensa da minha obra não vem pela graça, isso é um sinal de que a minha obra não pode me salvar. Então, o que vai me salvar, pastor? A obra atrelada à fé. Olha o que a Bíblia vai dizer mais para frente agora. Pela graça, mas segunda dívida, versículo 5. Mas aquele que não pratica, porém, faz o que, pessoal? Crê naquele que justifica quem? O ímpio.
Pastor, primeiro, quem que é o ímpio? O ímpio é aquele que não serve a Deus, que está na impiedade. O que a Bíblia está dizendo quando diz justifica o ímpio? A Bíblia está dizendo justificado, quer dizer uma pessoa que foi reconhecida por Deus, foi purificada, foi aceita por Deus, então ela é justificada, porque a justiça, pessoal, é o quê? É a palavra, amém? Então quando uma pessoa recebe a palavra de Deus, então ela se torna uma pessoa justificada. O que isso quer dizer, pastor? Que ela pode ser ímpia, mas na hora que ela recebe a palavra de Deus e crê, ela se torna justificada, não pela obra, mas pela fé, porque ela creu, porque ela acreditou. A mensagem de hoje é para fazer você entender que muito mais do que um milagre, a fé pode te dar a salvação. A salvação pode tirar você, no dia que você for embora dessa terra, vai tirar você dessa terra e vai te levar até o céu. Se a pessoa não crê, irmão, em Jesus, ela pode ter a melhor obra da vida dela, ela pode ser uma pessoa caridosa, ela pode ser uma pessoa filantrópica, ela pode ser uma pessoa que faz o bem para todo mundo, mas ela ainda não está salva, porque salvação vem por meio da fé, a salvação vem por meio da graça. Então Jesus está dizendo aqui, vou ler de novo 5: mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio. Lê comigo, pessoal. A sua o quê? Fé lhe é imputada como justiça. O que é imputada como justiça? A obra? Sim ou não, gente? Não. O que é imputada como justiça? A sua fé. Não é a fé de uma maneira geral. Não está falando da fé para curar, não está falando da fé para libertar apenas. Não, está falando da fé da pessoa que crê em Deus. Está falando da fé da pessoa que crê em Jesus. A sua fé será imputada como justiça. Você precisa crer no sacrifício de Jesus, acreditar que a obra que foi feita na cruz do Calvário foi feita para te salvar, independente de quem você seja. Irmão, na hora que a gente passa a crer, não importa o nosso credo, a nossa cor, de onde nós viemos, a nossa condição financeira, isso é independente para Deus. O que Cristo quer de você? Que você acredite. Na hora que você acredita em Deus e no sacrifício, você é salvo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia está dizendo que a sua fé é imputado por justiça diante de Deus. E por que eu estou dizendo isso? E eu disse no começo que a fé salva mais do que a religião. Porque antigamente, irmão, o povo de Deus, os judeus, eles tinham uma regra. E essa regra é que todo judeu precisava ser circuncidado. O que é a circuncisão, pastor? É uma cirurgia que é feita, hoje nós conhecemos como uma cirurgia igual a cirurgia da fimose, né? Mas naquela época tinha que ser feita na criança. Depois de 7 dias de vida, ela era circuncidada, e aquilo era uma marca física que representava então que ela fazia parte do povo judeu. E o entendimento, a compreensão deles é que só o judeu podia ser salvo. O que é isso, pastor? Religiosidade. Jesus não morreu só por judeu, irmão. Você entende, sim ou não? Jesus não morreu só por quem nasceu na igreja. Jesus não vai morrer, né? Falando deles no passado, olhando para o futuro, Jesus não vai morrer só por quem era judeu praticante da palavra, obedecendo a lei. Por quem que Jesus vai morrer, pastor? Por todo aquele que crê. Então Jesus não morre só por nós que estamos aqui na igreja. Quem entende isso? Você entende? Jesus morreu também pelo seu familiar que está lá fora. Jesus morreu também por aquela pessoa que hoje muitas vezes vive uma vida longe de Deus, mas que se ela crer, ela vai ser salva. Olha o que o texto vai continuar dizendo, que forte. Versículo 6: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça. Sem o que, povo de Deus? Sem as obras. Eu estou batendo isso daqui da obra porque eu quero tirar da sua cabeça a ideia de que só fazer a obra de Deus é o suficiente para ser salvo.
Não é. Eu preciso crer e obedecer. Consegue compreender o que o pastor está dizendo? É crer e obedecer. Porque quando eu acredito, eu não faço a obra de Deus. Fazer a obra agora, não estou dizendo dos obreiros, né? De quem faz a obra dentro da igreja. Vale também? Vale. Mas é para tudo. Fazer a obra de Deus, ou seja, estou dizendo, não é pela obra que a pessoa faz. Não. Porque tem gente que ainda acha que só dela ser dizimista ela está salva. Aí ela dá o dízimo, mas ela adultera. Não resolveu, não está salvo. Porque não é pela obra. Consegue entender? Não é pela obra. Ela acha que ela vinha à igreja, mas ficar bêbado vai resolver. Não, pastor, eu vou para a igreja, mas eu fico bêbado. Está errado, não adianta. Você ainda não está salvo. Você tem a obra, ou algumas obras, mas você não crê no que Jesus falou, então você não tem a fé. Está entendendo, sim ou não, pessoal? A gente tem que tirar essas religiosidades do meio da igreja, que faz a pessoa achar que por uma obra ou outra ela está salva. O Davi, ele disse, a Bíblia está dizendo, né? Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem a obra. Porque não é pela obra a salvação. Aí diz versículo 7: bem-aventurados aqueles cujas maldades são o que, gente? Perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o que? O pecado. Agora, eu quero ler com você mais para frente um pouco. Pode pular para o versículo 11, diz assim, ó. 10. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão, falando do Abraão, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas aonde? Na incircuncisão. Pastor, aonde que é a salvação do versículo 9 que diz: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? A bem-aventurança, o perdão dos pecados, olha para mim, vem na circuncisão, ou seja, somente nas pessoas que foram circuncidadas, que foram judeus, que passaram pelo processo da circuncisão, ou a salvação vem também para quem não foi circuncidado? Eu e você não fomos. A pergunta que a Bíblia está dizendo é: a salvação é só para quem foi circuncidado? Ou a salvação também é para quem não foi circuncidado? Para quem também não foi, irmão. Por isso que eu estou dizendo, a religiosidade deles fazia eles acreditarem que só era salvo quem foi circuncidado. E agora o Paulo está dizendo que a salvação vem também para quem não foi circuncidado. Ou seja, não é uma questão de religiosidade, é uma questão de quê, pastor? De fé. E quem era o considerado patriarca deles? O Abraão. O Paulo vai dizer no versículo 10: como lhe foi imputada, como lhe, pois, foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? A salvação do Abraão veio quando ele foi circuncidado ou antes, né? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja o quê? Imputada. O Abraão, irmão, não foi salvo na circuncisão, não. Ele foi salvo antes. Aí o que a gente vai entender com isso daqui, pastor? Não é na religiosidade que você vai ser salvo. É na fé. É quando você acredita na palavra. É quando você obedece a Deus por entendimento, por amor, e não por religiosidade. Tem gente que vai para a igreja, irmão, porque desde pequenininho o pai e a mãe puxou ele para a igreja, mas ele não entendeu que ele tem que vir para a igreja por amor a Jesus e não porque o pai obrigava ele a ir. Está entendendo, gente? Sim ou não? Porque não é obra, é fé, é entendimento, não é religiosidade. Às vezes a gente se prende na religiosidade, e muitas vezes, quando a gente se prende na religiosidade, Deus não salva a gente. Tem gente que passa a vida inteira, irmão, vivendo uma vida que Deus não mandou ela viver. Pastor, mas eu estava na igreja. Pois é, talvez estava na obra, estava na religiosidade, mas não estava na fé. Então a mesma fé que cura, que liberta, tem poder para te salvar. Quando você olha para Jesus e entende: peraí, não é pela religiosidade que eu tenho que viver, é pela fé. Não posso seguir os dogmas do homem, eu tenho que seguir a palavra. Porque enquanto eu estou preso na religiosidade, seguindo esses dogmas humanos, eu estou deixando
de viver o que Deus quer que eu viva. Aí eu vivo cheio de limite, eu vivo cheio de empecilho, eu vivo cheio de dificuldade, eu não sou feliz, a minha vida não prospera. Pode observar, irmão. Por quê? Porque a pessoa é religiosa, ela é cheia de coisa. Ela abre a Bíblia no Salmo 91 dentro de casa, põe em cima da estante e fala: Deus vai proteger minha casa, porque a Bíblia está aberta no Salmo 91. Não, se você não praticar o Salmo 91, você não está protegido. Mas a religiosidade faz com que a pessoa pense dessa maneira. Aí ela não vai para a igreja, porque ela acha que ter a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de casa é o suficiente. Só que você vai pegar a Bíblia da pessoa, você passa a mão na Bíblia, tem até pó, de tanto que fica parada porque ela não lê a Bíblia. Tem uma história que o pessoal conta. O pastor foi na casa dos membros da igreja, fazendo visita. Aí a família preparou um jantar para o pastor. E aí a mulher, né, caprichosa, colocou na mesa do dia do jantar. Poxa, era o pastor dela, né? Falou: vou dar honra pro meu pastor. Pegou aquela, sabe aquele jogo de talher que você guarda só para ocasiões especiais? Era de prata, era aquele negócio bonito, botou na mesa, tal. Quando o pastor foi embora, ela foi arrumar a mesa e ela lavou as coisas. Mulher é detalhista, ela percebeu que estava faltando uma colher. Aí ela começou a procurar debaixo da toalha, olhou na mesa, viu se não tinha caído no chão, contou de novo, olhou na gaveta, não achou. Chamou o marido, chamou o filho, falou: cadê a colher? Não, a gente não sabe, não sei o que e tal, aquela discussão: cadê a colher, ninguém sabe cadê a colher. Ela chegou a uma conclusão, ela disse: o pastor roubou a colher. Só pode, porque a colher era de prata, o pastor veio na minha casa, a colher sumiu, minha família convive comigo todo dia, sabe onde está a colher, e a colher desapareceu. Ela não foi mais na igreja, ficou revoltada: o pastor roubou minha colher. Aí teve um dia que o pastor sentiu a falta da irmã, ligou para ela, falou: irmã, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? A senhora não veio mais para a igreja? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, pastor, e eu estou muito chateada, por isso que eu não fui mais para a igreja. Mas o que aconteceu? Aconteceu que aquele dia eu chamei o senhor na minha casa. O senhor falou que era um homem de Deus. Não, mamãe, eu sou homem de Deus. Não, não é não, pastor. Porque o senhor veio na minha casa, eu preparei um jantar para o senhor, coloquei a melhor colher que eu tinha lá para o senhor tomar um café, e o senhor roubou a minha colher, pastor. Imagina o pastor ouvindo isso, né? Eu roubou, pastor, o senhor roubou a minha colher. Aí o pastor falou assim: não, irmã, eu não roubei não. Eu mexi nela sim, mas eu não roubei não. Tá vendo? O senhor mexeu nela. Como é que o senhor disse que não roubou? Não, irmã, não roubei. Sabe onde está a sua colher? Aonde? Desde aquele dia eu coloquei dentro da sua Bíblia. Se você não achou ela ainda, é por quê? Vai lá na Bíblia. Misericórdia, pastor, a colher está aqui. Mas tem gente que é religiosa, irmão. Ela acha que só de andar com a Bíblia ela é crente. Você está entendendo? Ela põe a Bíblia debaixo do braço e ela acha que ela está salva, mas ela ainda é religiosa. A fé é que salva, irmão, e não a religião. Não adianta você se colocar dentro dos dogmas, você se encaixar dentro da caixinha da religião. Entende? Porque Deus não vai te salvar pela roupa que você veste. Claro que o crente se veste com decência, mas você entendeu o que eu quis dizer, sim ou não? Não é colocar um terno, uma gravata e vir aqui no púlpito e dizer: eu sou um homem de Deus. Se eu não tiver vida com Deus, eu não estou salvo. Porque não é a religiosidade. Entende, irmão? Sim ou não? A gente precisa, pessoal, mudar esse entendimento da igreja e começar a entender que o que salva é a fé. Então o Paulo está dizendo: o Abraão foi salvo antes da circuncisão. A circuncisão vem depois. O Abraão, ele vai ser salvo antes. Por quê? Porque não é uma religiosidade que vai salvar. Vamos continuar o texto para a gente avançar? 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça do quê? Da fé. A lei vai vir em Moisés, anos depois do Abraão, mas Deus já está prometendo coisa para o Abraão antes da lei. Então peraí, não é pela lei, é pela fé. Versículo de número 14: pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é o quê? Aniquilada. Então se só é salvo quem é da lei, e quem era antes da lei? E a pessoa que não é da lei, nós não somos judeus, a pessoa que não é da lei, mas tem fé,
aceitou Jesus, acredita que ele foi o Messias, essa pessoa então estaria salva? A fé então seria vã? Aí o versículo 15 finaliza: porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, ao qual é o pai de todos nós. Diga glória a Deus por isso. Agora eu quero mostrar para você no livro de Marcos uma história de uma mulher que não era judia, que não era do povo de Deus, mas que foi salva pela fé. Amém? Marcos capítulo 7, versículo 24. Marcos capítulo 7, versículo 24. Nesse estudo sobre a fé, pessoal, é o que você está entendendo. Nós vimos sobre o milagre que a fé opera no primeiro dia. Aprendemos aqui que Deus, você não precisa que Deus te dê um sinal depois que Deus te dê uma palavra. A fé é acreditar no que Deus falou. Não interessa se Deus falou uma coisa, vamos dizer assim, muito grande, ou se Deus falou uma coisa pequena. Na hora que Deus fala, você precisa acreditar e se mover, porque na hora que você entra no caminho, Deus começa a fazer a obra. Amém, pessoal? Ele já tem tudo pronto, ele só precisa que você acredite no que ele falou, aquilo que ele colocou no seu coração, o projeto que ele deu para você, é o que você precisa acreditar. No segundo dia, nós aprendemos a respeito da fé ser como um grão de mostarda, de potencial de crescimento. Não é do tamanho do grão, porque o grão ele é pequeno para sempre. Ele só vai mudar de tamanho se plantado. Qual que é a questão? Às vezes a sua fé é pequena, mas não é porque ela é pequena que você tem que deixar de acreditar. Quem entende isso? Diga glória a Deus. Isso foi a mensagem da semana passada. Porque tem gente que ela sabe que a medida de fé que ela tem é pequena, e aí por causa disso ela não faz o que tem que ser feito. Não, mesmo não tendo a fé grande, a gente tem que agir, tem que acreditar, e o restante da obra quem faz é Deus. Amém, pessoal? Mas também, ainda falando da semana passada, nós aprendemos que a nossa fé não pode ser pequena para sempre. Entende? Sim ou não, pessoal? A gente tem que avançar. E como que a gente avança a fé? Fazendo exercício. O exercício da fé. Você tem que crer, você tem que acreditar, você vai ver o milagre, Deus vai operar. Você tem que reconhecer quando Deus faz uma obra. E quando Deus faz a obra e você reconhece, a sua fé aumenta um pouco mais. Qual que é um outro jeito da nossa fé crescer, pastor? A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, a sua fé aumenta. Então ela deixa de ser como um grão de mostarda e continua crescendo. Agora, hoje você está aprendendo que mais do que apenas a cura, a fé traz também o que, pessoal? Salvação. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Então Marcos capítulo 7, versículo 24. Marcos capítulo 7, versículo 24. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha o espírito que, pessoal? Imundo, ou seja, tinha um demônio na vida dela, um espírito imundo, ouvindo falar dele, de Jesus, foi e lançou-se aos seus pés. Olha o detalhe agora que a Bíblia vai trazer. 26. E a mulher era grega, Ciro-fenícia de quê? De nação. E rogava-lhe que expulsasse da sua filha quem, pessoal? O demônio. Então olha o que a Bíblia está dizendo. Essa mulher, Jesus foi até Tiro e Sidom, né? E ele entrou numa casa, não queria que espalhasse que ele estava lá, não naquele momento. Mas essa mulher, ela era grega e Ciro-fenícia de nascença. Olha que forte. O que isso quer dizer, Paulo? O que isso muda para a gente? Por que a Bíblia coloca essa informação? Ela não era judia, ela não tinha circuncisão. Aliás, a marca da circuncisão era feita nos homens, mas ela não tinha, vamos dizer assim, a cultura do povo de Deus. Ela não servia a Deus, ela não acreditava em Deus. O povo dela era idólatra.
Quando a Bíblia diz que ela era grega, os gregos, irmão, eles tinham uma série de deuses que eles acreditavam, mas muitos deuses. Eles tinham uma avenida, que era uma avenida principal dentro da cidade, que aquela avenida tinha altares e altares a deuses ali, e cada um fazia o seu sacrifício àqueles deuses. E o que acontece, pessoal? Essa mulher era grega. Então peraí, ela não era filha de Deus. Por quê, pastor? Todo mundo é filho de Deus? Já expliquei isso para vocês várias vezes. Não, tem muita gente que é uma criação de Deus, mas não é filho de Deus. Porque filho de Deus só é filho aquele que o recebeu como o quê? Como pai. Aquele que o aceitou, aquele que vive na palavra. Essa pessoa é filha. Quem não tem Jesus, que não anda com Jesus, não é filho. Ser filho de Deus é uma condição, e não uma coisa que se estende para todo mundo de qualquer jeito. Então essa mulher não era filha. Eu vou provar isso para você agora, porque ela veio até Jesus e pediu que Jesus libertasse a filha dela de um espírito imundo. Olha a resposta de Jesus, versículo 27. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos. Ou seja, ela não era o quê? Não era filha. Porque ela podia até ser uma boa pessoa, a Bíblia não fala das obras dela, mas independente de qualquer coisa, ela não tinha o quê? A fé. Ela não acreditava. Jesus era o Messias, para ela não era. Então Jesus está sendo duro, irmãos. Até uma coisa assim, um adendo que eu faço com vocês aqui, sempre que eu falo dessa passagem, ou sempre que eu falo do Elias, eu sempre faço um adendo e eu explico uma coisa: Jesus não se move por dó. Ela tinha um problema, sim ou não, pessoal? Tinha. Mas Jesus é racional em entender, e além de ser racional, Jesus é justo. E ele entendia que se tem um filho precisando de ajuda, ele não pode deixar de ajudar um filho para ajudar quem não é filho. Você pode até criticar esse comportamento de Jesus, mas você faria o mesmo. Se você que tem filho, imagina que tem duas pessoas e o seu filho precisa de ajuda, quem que você vai ajudar primeiro? Irmão, isso é justiça, a gente não pode sentimentalizar a Bíblia. A palavra de Deus é justa, a gente tem que ser honesto, porque a gente faria isso. Então a hipocrisia não pode fazer parte da nossa vida. Jesus falou para ela e disse: olha, eu até posso te ajudar, mas primeiro eu vou cuidar de quem? Dos filhos. Ponto. Olha a importância de você ser filho de Deus. Você tem prioridade. Isso é muito forte, irmão. Eu até estava conversando ontem com um pastor amigo meu, e ele comentou o caso do jovem lunático, que eu preguei até esses dias para vocês. O pai traz o menino, falei na semana passada, o pai traz o menino, e aí os discípulos não podem expulsar, lembra? E aí depois eles até questionam por quê, de onde Jesus fala: por causa da vossa pequena fé, porque eu digo que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, tal. Mas antes, quando o pai traz o menino, a Bíblia diz que quando ele apresenta para Jesus, o menino cai no chão e manifesta. Jesus olhou o menino manifestado no chão, caindo, se debatendo. Pastor, Jesus foi lá e libertou o menino. Foi isso que Jesus fez? Não foi. Jesus olhou o menino manifestado, deixou o menino no chão e virou para o pai. Desde quando isso sucede? Irmão, qualquer pessoa poderia dizer: Jesus, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, salva meu filho, depois a gente conversa. Jesus falou: não, porque o problema não está nele, o problema está em você. Não adianta eu orar por ele, porque eu vou mandar o demônio embora, mas o demônio vai o quê? Vai voltar, porque o problema não está nele. Está entendendo? Sim ou não, pessoal? Jesus é racional. Jesus, ele não é movido pelo desespero. Você também não pode ser movido por desespero. Ai, pastor, meu Deus, aconteceu uma coisa, e agora? Agora você pergunta a Deus o que é para fazer. Agora você mantém a calma. Agora você confia em Deus. Agora você espera Deus falar. Porque se você age desesperadamente, você vai fazer besteira, irmão. Aí Jesus olhou o menino manifestado e não foi movido pelo desespero, pelo sentimento. Jesus foi movido pela razão e foi conversar com o pai. Enquanto o pai não entendeu que ele era o problema, Jesus não pôde fazer a obra no menino. Aí o que a gente está falando agora? De uma mulher que está com uma filha endemoniada, e Jesus está sendo frio com ela. Por quê, pastor? Porque era o que ela tinha plantado a vida inteira, e agora ela estava colhendo. Porque tem gente que acha que Jesus, irmão, é gênio de lâmpada mágica, que ela vai esfregar a lâmpada no dia da dificuldade, Jesus vai aparecer e dizer para ela: pode fazer o pedido. Não é assim. Quem não
tem relacionamento com Deus, também não tem que querer as bênçãos que Deus tem. Isso é justiça. Ah, pastor, não, irmão, não tem. Uma vez me perguntaram, então quer dizer que se eu não for para a igreja, se eu não servir Jesus, isso quer dizer então que eu não estou salvo? Sim. Ué, mas Deus é mau. Não, Deus não é mau, Deus é justo. Você vive a vida inteira de qualquer jeito, não tem relacionamento com Deus, não obedece a palavra, não vai à igreja, não renuncia a nada, não abre mão de prazer, não se torna um dizimista, um ofertante, não é fiel, não renuncia o pecado e ainda quer entrar no céu? Você fez tudo o que Deus falou para você não fazer, mas no final você quer a herança que Deus tem para dar? É justo isso, sim ou não, pessoal? Não é. Então, com Deus, a gente aprende a ser verdadeiro, ser honesto e ser justo. Então, diante disso daqui, nós estamos entendendo que Jesus não estava sendo mau, Jesus estava sendo justo. Só que uma coisa vai mudar nessa história, pessoal. Vamos ler aqui o versículo 27. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo a quem? Aos cachorrinhos. Você não é filha. Mas por que eu digo que agora tudo vai mudar? Porque essa mulher, ela não vai por obra. A obra ela já estava fazendo, ela já tinha ido até Jesus. Mas agora ela precisava manifestar o que, gente? A fé. Olha o que ela vai dizer para Jesus. Ela, porém, respondeu e disse: sim, o que, pessoal? Sim, Senhor. Mudou. Jesus não é mais qualquer um para ela. Jesus não é alguém qualquer para aquela mulher. Agora ela está reconhecendo que Jesus é Senhor. Que Jesus é Senhor. Agora Jesus vai deixar de lado a religião, porque, como eu disse, o que salva não é a religião, o que salva é o que, pessoal? A fé. E ela não manifestou fé aqui? Não chamou Jesus de Senhor? Sim ou não? Mas também, vamos continuar? Olha só, os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas de quem? Dos filhos. Ela concordou, não ficou brava não. Ela concordou, ela falou: o senhor está certo, eu não sou filha mesmo não. Vivi a vida inteira sem te servir, sou grega, adoro um monte de Deus, sou de nascença sírio-fenícia, não sou judia. O senhor está certo, não está errado não. Mas agora eu estou mudando, e a partir de hoje o senhor é Senhor para mim. A partir de agora você não é um qualquer, um Jesus. Eu te reconheço como Senhor. E se o senhor tiver migalha para mim, tudo bem, não tem problema, eu como uma migalha, mas eu estou aqui para te pedir ajuda. Aí olha a resposta de Jesus. Então disse-lhe, versículo 29, por essa o que, pessoal? Palavra. O que a palavra dela demonstrou, pessoal? Fé. A palavra dela não demonstrou obra, irmão. A palavra dela demonstrou fé. Fé que ela acreditou. Jesus diz: por essa palavra o demônio vai sair da sua filha? É isso que está escrito? Não. Por essa palavra o que? O demônio o que? Já saiu da sua filha. Acabou. Você já manifestou a fé. Era tudo que eu precisava para operar. Você entende? Quando manifesta a fé, irmão, o demônio não vai sair um dia. Agora vai esperar um protocolo. Agora vai esperar uma religião. Não, irmão. Quando manifesta a fé, é instantâneo. Jesus disse para ela: vai, por quê? O demônio já saiu da sua filha. Acabou. Aí o versículo 30 finaliza: indo ela para a sua casa, achou a sua filha de que jeito? Deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Diga glória a Deus. Irmão, essa mensagem é muito forte. É para te fazer entender que o que vai te salvar não é a religiosidade. Essa mulher era religiosa, enquanto religiosa não era salva. No dia que ela rompeu a barreira da religiosidade e fez o que tinha que ser feito, ela alcançou a salvação. Faz o que tem que ser feito. Busque a Deus como tem que buscar. Por quê, pastor? Porque Deus vai te salvar em nome de Jesus. Mais do que a cura, mais do que prosperidade, mais do que libertação, mais do que qualquer coisa que você precise nessa terra, a fé vai te dar a salvação. Diga glória a Deus por isso. Quem entendeu a mensagem? Amém? Então vamos aplaudir a Jesus, pessoal. Bem forte, Ele merece. Glória a Deus. Amém? Eu quero aproveitar o final dessa mensagem, você que está nos assistindo, eu quero fazer um convite para você.
Nós temos uma reunião especial todo domingo às 8 horas da manhã, aqui na igreja do Parque Jurema. O endereço é Rua Jaguarema 67, no Parque Jurema, em Guarulhos. E você que quer ver toda a manifestação do poder de Deus, você pode seguir nas nossas redes sociais, IGD Parque Jurema, você vai encontrar lá e vai ver tudo que Deus tem feito na nossa igreja. Mas principalmente, venha pessoalmente para ver Deus operando na sua vida. E Ele vai fazer um grande milagre em nome de Jesus. Que Deus te abençoe para a glória de Deus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Vai dizendo, Senhor, eu quero mais do Teu Espírito sobre a minha vida. Aleluia, Espírito Santo. Buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. Essa é a nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no Parque Jurema, na Rua Jaguarema, número 67. E você é o nosso convidado especial. Seja bem-vindo à nossa casa.